Dia de dar uma viajada. Essa é a vinheta. Se você acompanhou o vídeo aqui do canal sobre a Odisseia de Homero, provavelmente você se lembra que um dos momentos mais fantasiosos dessa história é quando Odisseu narra sua própria história para o rei dos Feácios. Essa é uma narrativa cheia de personagens e lugares mitológicos que são contados como se fossem uma verdade muito grande. E hoje nós vamos falar sobre uma história que é um pouco diferente dessa, que é contada por Luciano de Samosata. Luciano, ele começa o seu livro das narrativas verdadeiras explicando que, diferente de Odisseu, que contava essas histórias como se fossem verdadeiras, ele vai contar uma história fantástica, já avisando de início que ela é falsa, que nada do que está nesse livro é para ser levado como verdade. Tudo aqui é fantasia e ficção da imaginação de Luciano. Luciano começa a nos contar uma história onde ele, junto com uma tripulação, viaja de barco para além dos pilares de Hércules, ou seja, para além do mar Mediterrâneo. Ele entra no Oceano Atlântico. E é aí que a coisa fica bem maluca. Ele vai parar numa ilha onde tem um rio, onde corre vinho. Esse rio já foi visitado pelo herói Hércules e pelo deus Dionísio. As árvores dessa ilha se parecem muito com mulheres. E isso já dá o tom da viagem que é essa viagem. Mas calma que ainda tem muita coisa por vir. Logo após sair dessa ilha, o navio é pego por um redemoinho que joga a tripulação na Lua. E lá na Lua está acontecendo uma guerra entre a Lua e o Sol. O povo da Lua é chamado de Selenita e o povo do Sol é chamado de Heliotas. E eles estão em uma guerra pela colonização de Vênus, a estrela da manhã. Imagina isso, é uma guerra onde nós temos guerreiros que montam em abutres, guerreiros que montam em aves que têm verduras no lugar de penas, guerreiros que montam pulgas gigantes, formigas gigantes. E tudo isso acontece entre teias de aranhas gigantes que ligam esses astros uns nos outros. Existe uma rede de teias de aranha que leva da Lua até Vênus. Depois de todo um contexto de guerra espacial, esses dois reinos conseguem chegar a um tratado de paz, a um acordo, fazem as pazes. E aí Luciano começa a narrar pra gente as peculiaridades do povo da Lua, como por exemplo o fato de que na Lua só existem homens e esses homens geram seus filhos através da panturrilha. Devido a esse contexto de guerra espacial, muitas pessoas chamam o livro de Luciano de a primeira space opera, a primeira ópera espacial, o primeiro livro que vai falar sobre uma guerra que acontece no espaço. Algumas pessoas vão dizer também que essa é a primeira ficção científica da história. Essa já é uma questão mais complicada, porque a definição de ficção científica que nós temos hoje, ela está muito ligada a um conceito moderno de ciência, a um conceito que é mais cartesiano. Aí algumas pessoas vão alegar que dentro do contexto da época de Luciano, essa obra ela contém características científicas, mas aí vai ser toda uma discussão sobre outras obras também que podem ser incluídas como ficção científica nessa época. Então vamos usar aqui apenas Space Opera. Depois dessa guerra lunar, o grupo volta para a Terra e vive outras aventuras surreais. Eles são engolidos por uma baleia muito gigante, mais gigante do que as baleias normalmente já são, e dentro da baleia eles travam uma guerra contra os povos que vivem dentro da baleia, saem vencedores. Eles também descobrem um rio de leite, ilhas de queijo e
Durante essa viagem, eles chegam à Ilha dos Bem-Aventurados, onde eles conhecem heróis como Aquiles, Odisseu, Teseu e filósofos e escritores também da Grécia Antiga. Nesse momento, então, da Ilha dos Bem-Aventurados, Luciano vai citar muitos pensadores e figuras míticas e reais da Grécia Antiga e da cultura greco-romana. Luciano viveu no século II d.C., no contexto onde o Império Romano estava no seu auge. Em 117, mais ou menos, foi onde o Império Romano chegou à sua extensão máxima, e foi mais ou menos nessa época que Luciano nasceu. Ele nasceu em Samósata, na região onde hoje fica a Turquia, e essa região estava fortemente influenciada por essa cultura greco-romana do Império Romano. E Luciano vai estudar a fundo essa cultura em seu tempo, e nesse livro ele vai brincar com os elementos dessa cultura. O estilo dele é um estilo jocoso, ele está sempre brincando com esses lugares, com essas personalidades, com a literatura em si, e ele já vai começar essa obra dando o tom do que ele pretende fazer. Ele diz que a literatura pode ser como esporte. Existem aquelas pessoas que praticam esportes para ter uma boa forma física, e existem aquelas outras pessoas que praticam esporte por lazer. A leitura pode ser o mesmo, pode ter aquela leitura que é mais para engrandecer o seu intelecto, te fazer pensar muito, e pode ter uma outra que seja só para relaxar a mente. Eu sou muito assim quando eu vejo filmes. Às vezes eu quero ver um filme para me fazer pensar, para me fazer refletir sobre a minha vida. E às vezes eu quero ver um filme só para me distrair, para relaxar depois de um dia estressante, que não me faça pensar tanto. E é isso que o Luciano propõe aqui. Uma leitura que seja divertida, uma leitura brincalhona, mas mesmo nessa leitura brincalhona, ele não deixa de trazer críticas e trazer reflexões sobre vários temas pertinentes da sua época. Luciano pega obras e personagens da história que eram tratados com uma áurea de muita seriedade, e ele vai desmontar essa aura e colocar eles nesse mundo brincalhão, nesse mundo divertido, de uma maneira que não chega a ser desrespeitoso com essas obras, mas que torna elas mais amigáveis e mais palatáveis. Eu entendo que o Luciano está nos dizendo que é possível se divertir com grandes obras sem perder o respeito por elas. Isso ressoa até hoje. Existem grandes obras que são colocadas com uma aura em um patamar onde aquilo parece inatingível, algo que só alguns podem acessar, que só alguns podem entender. E às vezes é preciso tirar essa aura e trazer todas essas obras, todas as referências culturais para um mundo mais acessível a todas as pessoas, mostrando que é possível se divertir com os grandes clássicos. Então por que não encarar as obras de uma maneira leve e divertida, como Luciano fez há 2000 anos? Afinal, a leitura pode ser tanto para refletir, quanto às vezes para relaxar. E aí eu gostaria de saber o que vocês acharam dessa maluquice que é o mundo de Luciano de Samosata. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar as suas opiniões, de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, certo?